Hoje eu quero falar de uma dor de quem já está esperando demais, esperando há muito tempo. E essa dor acompanha quem está esperando há muito tempo. Não é a dor de quem desistiu, é a dor de quem continua aqui acreditando, mesmo sem ver movimentos. Você não parou de orar, não abandonou a sua fé, também não se afastou de Deus. Mas as coisas simplesmente não estão avançando. Portas não estão se abrindo, respostas não chegam, caminhos continuam suspensos. E a pergunta que ecoa por dentro é simples e é pesada: por que Deus me fez esperar tanto? O problema é que a gente aprendeu a associar a espera em Deus com atraso e atraso com fracasso. Mas na lógica de Deus, esperar muito, muitas vezes não é sinal de que algo está errado, mas é sinal de que algo está sendo evitado. Nem todo passo que parece certo é seguro. Nem toda porta aberta é uma proteção. Nem toda oportunidade é uma permissão divina. E existem momentos como esse em que avançar rápido seria entrar num território perigoso, emocionalmente e espiritualmente, e até fisicamente. Deus não nos faz esperar para nos frustrar. Ele nos faz esperar para nos preservar, irmãos. Na Bíblia, uma das histórias mais claras sobre isso é a história de Davi. Davi foi ungido rei, ainda jovem. A promessa foi muito clara. O chamado de Davi foi público, mas o cumprimento não aconteceu imediatamente. Entre a unção de Davi e o trono, houve um caminho longo, um caminho cheio de pausas, de recuos e de silêncios. Davi tinha todas as razões humanas para avançar antes do tempo. Ele tinha a promessa, ele tinha as habilidades, ele tinha o favor de Deus, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Mas não tinha ainda a maturidade emocional completa para sustentar o peso do poder sem se perder. E Deus já sabia disso. Davi não foi colocado diretamente no trono, porque o próximo passo, naquele momento, seria perigoso demais. Perigoso para Davi, porque Saul ainda estava vivo. Perigoso porque o coração de Davi ainda estava sendo moldado por Deus. E perigoso porque a pressa poderia transformá-lo num tipo de líder que estava destinado a substituir, como foi Saul. E há perigos que não são visíveis aos nossos olhos, mas que Deus vê e vê com clareza. Durante o tempo de espera, Davi foi perseguido injustamente, foi traído, foi escondido em cavernas e foi privado de reconhecimentos públicos. E humanamente falando, tudo isso parecia atraso, mas espiritualmente era o treinamento que Davi precisava. Deus estava ensinando Davi a lidar com a rejeição sem ficar amargo, com injustiça sem ficar vingativo, com o poder sem abuso. Porque um rei impaciente é um rei perigoso. E Deus não entrega autoridade a quem ainda reage pelas feridas. E talvez Deus te fez esperar porque se você tivesse avançado naquele momento, teria tomado decisões movidas por carência, movidas pela ansiedade, movidas pela necessidade de provar algo aos outros. Talvez você teria aceitado menos do que merece, só para ficar parado.
talvez teria se ligado às pessoas erradas, entrado em alianças frágeis, assumido responsabilidades que te esmagariam depois. E esperar foi Deus te poupando de escolhas que te custariam muito caro. A espera, ela revela muito sobre o que ainda precisa ser tratado dentro de nós. Ela expõe as impaciências escondidas, as dependências emocionais, as expectativas irreais que fazemos. E Deus usa exatamente esse tempo não para te humilhar, mas para te fortalecer. Porque quando você aprende a esperar sem perder fé, você também aprende a avançar sem perder a paz. Davi teve oportunidades claras de pular essas etapas. Ele teve chances reais de matar Saul e tomar o trono à força. Humanamente parecia lógico, mas espiritualmente seria desastroso, porque assumir um lugar que Deus ainda não liberou te coloca em risco de carregar uma culpa que você não precisa carregar. Davi esperou porque entendeu algo profundo. Não basta apenas chegar, é preciso chegar inteiro e íntegro. Talvez você esteja esperando porque Deus está te impedindo de entrar em algo que ainda não está seguro, que não é seguro para você, que não é seguro emocionalmente para você, que não é seguro espiritualmente para você, que não é seguro para a sua identidade no momento. Deus não está segurando o que é bom, não. Ele está segurando o que ainda não é saudável para você no momento. Existe uma diferença enorme entre desejo e permissão. Nem tudo o que você deseja agora é o que Deus te permite agora. E isso não diminui o seu valor diante de Deus, não invalida a sua fé, não anula a sua promessa, nem o seu chamado. Isso apenas revela que o tempo de Deus ainda está sendo ajustado para que o resultado não te destrua. A espera também te ensina a discernir. Enquanto você está esperando, Deus afina as suas percepções. Deus te ensina a ouvir melhor, a sentir quando algo não está alinhado com o propósito de Deus e a perceber os sinais que antes pareciam despercebidos. Porque quem aprende a esperar com Deus, aprende a reconhecer o momento certo de agir. Você nem imagina quantas quedas já foram evitadas, porque você não avançou quando você queria. Quantas frustrações não aconteceram, porque aquela porta não se abriu. E quantos relacionamentos não prosperaram, porque Deus te poupou de entrar neles em momentos errados. Às vezes, o perigo não está no não receber, está em receber cedo demais. E Deus não trabalha com pessoas apressadas, porque pressa costuma nascer de medo, e decisões tomadas com medo quase sempre cobram um preço alto demais depois. E enquanto Davi esperava, Deus construía nele um coração segundo o coração de Deus. E isso não se constrói nos aplausos, mas no anonimato. Não se constrói com vitórias, mas nas resistências. Não se constrói com pressa, mas com fidelidade diária. Talvez hoje você esteja cansado, cansada de esperar, cansado de não ver mudanças, cansado de explicar para si mesmo por que ainda não aconteceu. Mas se Deus ainda não liberou o próximo passo, é porque Ele está te protegendo de algo que você ainda não está vendo. Ele está te guardando de um perigo que não apareceu ainda, mas que apareceria se você tivesse ido antes. Esperar não é perder tempo, quando Deus está no controle do tempo.
O que você está chamando hoje de demora, Deus chama de cuidado. O que você hoje chama de pausa, Deus chama de preparação. E o que você hoje chama de silêncio, Deus chama de estratégia. E quando o tempo certo chegar, tudo muda rapidamente. Davi saiu da caverna para o trono, no tempo exato de Deus, sem culpa, sem mancha, sem atalhos. E o que levou anos para ser preparado aconteceu de forma firme e decisiva quando Deus decidiu agir. E assim também será com você. O passo que hoje parece ser perigoso demais para ser dado, será seguro no tempo certo de Deus. A porta que hoje parece estar fechada se abrirá sem esforço quando Deus autorizar. O caminho que hoje parece confuso ficará claro quando você estiver pronto, pronta para percorrê-lo sem se perder. Mas até lá, amado irmão, amada irmã, confie. Não force movimentos, não acelere processos, não se compare com quem avançou mais rápido. Cada história tem o seu ritmo, cada chamado tem o seu tempo, cada processo tem um caminho próprio. Deus te fez esperar, porque o próximo passo era perigoso demais naquele momento. E Ele te ama demais para te colocar em risco, em perigo. Você não está atrasado, atrasada. Você está sendo cuidado. E quando for a hora certa de avançar, você vai saber, porque haverá paz e não haverá ansiedade. Continue comigo nesse canal, se inscreva, comente, os comentários me ajudam muito e ajude a gente a prosseguir. O silêncio que doeu era Deus trabalhando em segredo. Acredite que Deus está trabalhando em você através de mistérios. Acredite no poder de Deus. Vamos seguir em frente. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.